Seguindo aqui na seção 1.8, a gente vai fazer os exercícios, que é a parte mais divertida de todas, né? Já resolvemos os exemplos e agora é a hora de se divertir com as questões. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se o próximo capítulo já vai ser... Ah, porcaria, tu não quer tirar o zoom? Já vai ser funções, que é o que a gente espera que seja, né? Na verdade é o que a gente quer ver de verdade. Mas tem bastante questão até chegar no próximo capítulo. Porra. Fazer muita coisa, cara. Nossa, é uma revisão gigantesca aqui. Uma revisão da revisão. Tá certo. E depois, equações lineares de duas variáveis e funções. Exato. E a gente chega nas funções, que é só o que interessa. Mas vamos fazer todas essas questões aqui, né? Uma revisão de tudo que a gente já viu até agora. Na verdade, se eu conhecesse o livro, eu poderia ter pegado só dessa parte aqui em diante, né? E a gente só testava, pegava as questões, fazia a revisão, mas, bom, tá feito, né? Não tem como desfazer. Vamos seguir aqui. Tá, primeira coisa, geralmente alguma pergunta relacionada à escola, alguma coisa assim, vamos ver. Escreva o número de páginas, o capítulo sumário, papapá, descreva, usar o sumário para encontrar o fim de cada... não quero... Tá, definir alguns termos aqui, do tipo, definir notação científica. Notação científica é utilizada para conseguir escrever números ou muito grandes ou muito pequenos, de uma forma mais compacta, que é fácil de tu observar aquele número, tu entender qual é que é a magnitude daquele número. Por exemplo, vamos botar 2 aqui, ó. Então ele tá querendo que a gente defina isso. Eu não vou ser tão específico assim, mas a notação científica serve para te pegar, por exemplo, um número do tipo 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1 aqui. Um número desse tipo, e reescrever ele de uma forma mais compacta, que fique mais fácil de visualizar. Então, como é que a gente reescreveria isso daqui? Isso aqui ficaria 1, baseado no que a gente já viu, né? 1 vezes 10 elevado a quanto? Que potência vai em cima desse 10? Se eu vou deslocar minha vírgula para a direita, eu tenho que subtrair. Então, a vírgula está indo para a direita, no nosso caso aqui é ponto, né? Eu sempre troco isso. Cada livro é de um jeito e a gente tem que obedecer a notação que está sendo usada naquele livro. Então é ponto. Se eu vou deslocar o meu ponto aqui para a direita, quantas casas eu preciso deslocar ele para escrever ele em notação científica? Para ele se enquadrar na regra do número aqui que está sendo multiplicado pela potência de 10, tem que ser ou maior ou igual a 1. Quer dizer, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tem que atender as duas coisas, né? Então, quantas casas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 elevado a menos 9. Mas ele não foi, né? Que menininho miserável. Pronto, agora foi. É começo de vídeo, né? É sempre a mesma miséria, sempre a mesma desgraça no começo. Nunca dá certo as coisas. Mas tá aí, a gente reescreveria esse número aqui dessa forma. Mas ajuda? É, quase a mesma quantidade de símbolos nesse caso, né? Se tu for ver assim, pela quantidade de símbolos que eu vou ter que digitar, que eu vou ter que escrever, isso daqui não tá muito melhor do que esse na parte de cima. Bom, eu diria que tá, porque tu tem que ficar contando zeros aqui para escrever certinho o número. Imagina, toda vez tu tem que se tu for reutilizar esse número aqui, toda vez tu tem que usar, escrever a mesma quantidade de zeros, tudo certinho. Aqui tá mais compacto isso. Fica muito mais fácil de tu escrever, muito mais tranquilo, tu não vai se perder. Tu sabe que o expoente é menos 9 e é mais difícil do que aqui. Falando em zeros, vamos jogar isso aqui dentro da calculadora e vamos ver se isso aqui retorna o mesmo valor de cima, né? Porque imagina, tá mostrando como fazer a conversão aí, escrever em notação científica e errar, né? Mas ele faz. Vamos lá, puxa pro lado aqui.
são, eu já até me esqueci quantos zeros depois da vírgula, 2, 4, 6, 8 zeros e depois o 1. Vamos contar aqui, ou melhor, vamos copiar esse número, se a calculadora deixar eu copiar, né? Eu gostaria que ela deixasse, obrigado. Copia aqui, que foi o número que ela gerou, baseado no que a gente apresentou, e vamos colar aqui embaixo para comparar. É o mesmo número? Sim, então tá certo. Então foi escrito da maneira correta, de forma de notação. Nota que isso aqui, depois que tu faz a multiplicação, retorna ao valor original que tu tinha. Então isso aqui é uma coisa equivalente, tu só está reescrevendo o número de uma forma mais fácil de visualizar, mais fácil de fazer contas, porque fazer divisões aqui com potências é mais agradável do que tu ter que fazer a divisão desse número aqui, ó, dessa coisa. Então tá aí a utilidade da notação científica, né? Reescrever os números de forma mais simples, tanto faz se é um número muito pequeno ou um número muito grande, ele vai ficar bem mais organizado dessa forma aqui, mais fácil de trabalhar com ele. Então, eu acho que é isso, né? Eu não vou escrever mais, não tem mais o que dizer a respeito da notação científica. Por enquanto, o importante é isso, tá? Agora, exercícios de revisão. Você vai fazer os exercícios de revisão? Vou fazer os exercícios de revisão? Sim. Então, vamos começar aqui. Porque eu disse que ia fazer, né? Então, não tem como fugir dessas coisas. Então lá, questão 3. Eu tenho uma fração, está sendo dividida por alguma coisa. Vamos ver o que é. A menos 2 dividido por 3. A menos 2 dividido por 3. Isso aqui. Menos 3A mais 2 dividido por 4. Menos 3A mais 2 dividido por 4. Esse menos aqui pode ficar aqui, pronto. Tem um espaço entre eles. Igual a menos 1 meio. Igual a menos 1 meio. Tá, é isso. Vamos ver se ele organiza essa coisa pra nós. Pra nós. Ele organizou esse. Se eu vir aqui e apertar espaço, ele organiza esse. É, só isso. E aí ele joga tudo assim. Fica tudo bem organizadinho, tudo certo do jeitinho que ser. Tá, vamos ver o que dá pra a gente, o que a gente pode fazer nesse começo aqui. Vou só ver aqui. É A menos 2 sobre 3, A menos 2 sobre 3, 3A mais 2 dividido por 4. E menos 1 meio. E ali o sinal de menos aqui, tá. Eu sempre confiro isso aqui porque eu não quero ter que refazer conta, né? A pior merda que tem. Eu errei muita questão de álgebra linear lá, que tu tem que escalonar a matriz. Sabe aquelas matrizes 4x4, negócio feio, negócio que tem variável, ele tem, não é só os números, tem x, tem y, daí tu faz assim, pá, no meio daquela coisa, daí tu copia um valor errado. Tu passa do livro pro caderno, copiou um número errado. Acabou a tua questão. Tu vai ter que refazer tudo aquilo, e aquilo leva, se tu não tem prática, dependendo da matriz que tu tem escalonado, dependendo do jeito que forem os números, tu vai começar a cair, vai começar a aparecer muita fração e tu tem que fazer as continhas. É uma folha e meia de caderno, tranquilo, e tu escrevendo com a letra pequena, tá? Pra te escalonar e mostrar o passo a passo. Então, tu imagina tu ter que refazer isso aí, porque tu copiou um número errado. Olha, é uma sensação muito ruim, mas muito ruim. Então aqui, primeira coisa que a gente vai tentar fazer, veja, tu tem que fazer essa subtração aqui, mas os divisores aqui é 3 e 4, não dá. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Na verdade, tu pode multiplicar todos esses termos aqui por um número que possa ser dividido por 3 e possa ser dividido por 4. Porque aí tu se livra desses divisores. Por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por 12, todas essas coisas aqui por 12, quando multiplicar por 12, esse daqui vai ficar 12 dividido por 3. Aí já, divisor aqui foi-se embora, porque 12 dividido por 3 dá 4. Aqui tu vai ficar com 12 dividido por 4, que dá 3. Então vai ficar 3, que multiplica 3A mais 2. E do outro lado, o 12 também pode ser dividido pelo 2, que vai ser 6, né?
Então, é o que a gente vai fazer. Vamos multiplicar tudo isso daqui por 12. Todos esses termos aqui, essas partes, por 12. Que daí a gente se livra de todos os divisores. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então, se eu multiplicar esse lado aqui, isso aqui por 12, vai ficar 12 dividido por 3, então vai ficar 4, que multiplica A menos 2. Eu não vou mais estar fazendo todo o passo a passo, mostrando isso daí, porque nessa altura do livro a gente já tem que ter a capacidade de entender o que está acontecendo, né? Só de eu falar, eu estou multiplicando tudo por 12, eu espero que tu entenda, ou melhor, se tu tá no teu caderno, eu espero que tu faça esse passo. Se tu tem essa dificuldade, tu faça esse passo que eu não estou fazendo aqui entre o meio da questão, tá? Chega um ponto que tu simplesmente se acostuma a resolver sem mostrar todos os passos, mas de novo, tudo depende do professor que tu tem, tudo depende do trabalho que tu vai ser obrigado a fazer. A gente faz o que o que mandam a gente fazer, tá? Então, no meu caso aqui eu tô fugindo disso, mas eu espero que vocês já tenham entendido esse tipo de coisa. Então, aqui ficou 4, né, menos, e aqui vai ficar 12 dividido por 4 nessa segunda parte aqui, ó. 12 dividido por 4 vezes 3A mais 2, então vai ser 12 por 4 é 3, então vai ficar 3 que multiplica 3A mais 2. Isso igual a menos, e 12 dividido por 2 aqui vai dar 6, então menos 6. E é isso, depois de todas essas multiplicações, chegamos nessa coisa aqui. Qual o nosso objetivo aqui? Isolar o A, né? Isolar a nossa variável e determinar para que valor de A essa afirmação aqui é verdadeira. Mas, que afirmação? Bom, ele está te dizendo que um número, que tu ainda não sabe que valor é, então ele colocou um A ali, mas não importa, podia ser qualquer letra. Então esse número menos 2 dividido por 3, menos 3 vezes esse número mais 2 dividido por 4 é igual a menos 1 meio. Então é essa afirmação que ele está te fazendo. Tu tem que encontrar esse valor aí. Que número é esse que torna essa igualdade verdadeira aqui? Que essa afirmação aqui, isso que está te afirmando que esse lado esquerdo é igual ao lado direito para um certo valor A, que tu não sabe qual é. Então vamos descobrir que valor miserável é esse. Tá, aqui agora a gente faz as multiplicações, tá? 4 vezes A é 4A, menos 2 vezes 4 é 8, então menos 8. Aqui, menos, mas é menos o quê? Menos 3 que multiplica 3A. 3 vezes 3 é 9, então isso aqui vai dar menos 9A. Mais 2 vezes menos 3 dá menos 6. Normal espaço. Isso aqui é igual a menos 6. Foi tudo que tinha que fazer? Foi. Menos 3, 2 dá menos 6, tá. Bom, próximo passo aqui. A gente agrupa as coisas. Antes de agrupar, eu já vou fazer uma simplificação. Eu vou somar 6 dos dois lados dessa igualdade. Então, menos 6 mais 6 vai dar 0. E do outro lado, menos 6 mais 6 também dá 0. Pronto, já uma coisa a menos. Um problema a menos para a gente ter que cuidar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, tu sabe que a tua resposta, o valor da tua variável vai ser 1 vezes a variável, né? Mas não vai ser negativo. Então, o valor da variável não pode ser negativo. O que dá pra gente fazer aqui? Primeiro vamos somar essas coisas, né? Então, 4A menos 9A dá menos 5A. 4A menos 9A menos 5A. Deixa aqui. Vou botar um 5 aqui. Pronto, menos 5A. Já está organizado aí. Eu vou somar 5A dos dois lados da minha igualdade. Aqui. Por quê? Porque eu não quero o valor negativo aqui. Eu não quero o sinal negativo aqui nas costas da minha variável, no lombo dela. Não quero. Então a gente tem que dar um jeito de resolver isso.
Somando 5A dos dois lados dessa igualdade, a gente resolve esse problema aí do valor negativo. Então, eu vou ficar com menos 8. Na verdade, já vou organizar isso aqui. Isso aqui vai dar 5A, vou deixar o 5A do lado esquerdo, porque aqui tanto faz, né? Menos 8 igual a 5A ou 5A igual a menos 8 é a mesma coisa. Então, já vamos deixar do jeitinho que ficar. Então, isso aqui vai dar menos 8. Menos 5A, 5A igual a menos 8. O que mais? Agora basta dividir os dois lados por 5 e a gente vai ficar com A igual a menos 8 dividido por 5. E essa é a minha resposta. A minha variável, o valor o número que torna essa afirmação aqui verdadeira é menos 8 dividido por 5. E eu não vou fazer essa divisão, não tem porquê, tá? Deixa do jeito que tá. A gente sempre tenta deixar na forma de fração. Tu raramente vai querer fazer essas divisões aqui e apresentar uma resposta assim. A não ser que seja um livro de física e aí o objetivo seja entregar a resposta com casas decimais e tudo mais, daí tu tem que fazer as divisões. Agora um livro de matemática, geralmente, tu vai tentar deixar na forma de fração. Então vamos ver o que nós temos aqui. Menos 8 dividido por 5. É isso. Questão 3 está feita. Menos 8 sobre 5. Vamos para 4 agora. E provavelmente vai ser bem similar a 3, né? Que é sempre assim. Nossa, para quê? Tá, uma inequação. Aqui a gente tem uma equaçãozinha, outra e aqui duas inequações. Legal. É uma boa revisão, né? Então o que eu tenho aqui? 2y mais 6 dividido por 5. 2y mais 6 dividido por 5. Mais alguma coisa? Não, mais 3 ainda. Eu disse mais 3. Igual a menos y mais 2 sobre 2. Menos y mais 2 sobre 2. Só isso. Simples, compacta, bonitinho. Vamos ver se... Aqui organizou tudo. Toda uma vez só, tu vê só. Na outra não foi. Então, 2y mais 6 dividido por 5, tá aqui. Mais 3, tá aí. Menos y mais 2 sobre 2. Exatamente o que a gente precisa. Então, daqui em diante é só prestar atenção no que vamos fazer. Bom, eu ainda continuo tendo divisor aqui. Eu não quero isso. Tem várias formas de tu resolver esse problema, mas a forma mais adequada, nesses casos em que a equaçãozinha é simples, é pequena aqui, é tu multiplicar todos os termos aqui por um valor que elimine esses divisores. Então, se a gente multiplicar os dois lados por 10, que são os dois lados, não, tudo que tem desse lado de cada igualdade, tudo que tem daqui, por 10 a gente se livra tanto do 5 quanto do 2. Então é o que eu vou fazer. Então 10 dividido por 5, estou multiplicando aí, né? Vai ficar 2. E vai ser 2 que multiplica 2y mais 6. Mais o que agora? 3 vezes 10 é 30. Tu tem que multiplicar tudo por 10. Isso não é porque eu não estou escrevendo, mas tu tem que indicar ali que é tudo que está sendo multiplicado por 10. Então do outro lado, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então vai ficar 5 que multiplica menos y mais 2. Se fosse no caderno, eu faria direto aqui, algumas dessas multiplicações já ia fazendo, já ia deixar aqui. Mas como a gente não quer errar, e eu tenho que mostrar pelo menos um pouco dos passos, né, na resolução das questões, não vai parecer que eu olhei a resposta do gabarito e simplesmente tô tentando chegar nela o mais rápido possível, né, já sabendo qual é que é. Não. Então, a gente tem isso daí, vamos fazer as multiplicações. Acho que agora... Aqui eu escrevo, não preciso copiar, eu vou escrever. 2 vezes 2y, 4y, mais 2 vezes 6 é 12, mais 30, isso é igual a 5 vezes menos y, menos 5y, mais 2 vezes 5 é 10.
Só isso. O que parece. Então agora, próxima linha é só fazer essas somas aí. Vamos colar aqui. Esse 12 com esse 30 vai dar 42. 42, não é mesmo? E aqui, por enquanto, dá pra deixar assim. Não. Esse 10 aqui, já vamos resolver isso. Se eu subtrair... na verdade, eu vou ter que isolar a variável, né? Deixa quieto do jeito que tá aí. Próxima linha, a gente isola, já deixa o y só de um lado da igualdade. Vamos lá. Então agora, eu vou somar nessa linha aqui. E aqui vai ser a resposta, né? Eu vou somar 5y dos dois lados dessa igualdade. E o que vai acontecer? Menos 5y mais 5y, isso aqui é zero. Então aqui sobrou só 10. E desse lado, 4y mais 5, y vai dar 9. Ys, que legal. E aqui a gente copia e segue para... Olha, não vai para a próxima ali, tu tem que apertar o Enter ali. Porcaria de programa. Aqui agora, para começar a isolar minha variável, eu vou subtrair 42 dos dois lados da igualdade. Então 42 menos 42 é zero. E 10 menos 42 é menos 32. E aqui o que a gente vai ficar daí? Se eu dividir ambos os lados por y, que aqui eu acho que tem dois espaços, tem. Se eu dividir ambos os lados aqui por y, o que eu vou ficar com... Por y não, né, cara? Por 9. Eu vou ficar com y igual a menos 32 sobre 9. Dá para fazer alguma simplificação aqui? Por 3, que é o que a gente tentaria, né? 3 vezes 9, 27. Não tem muito, vai ter que ficar na forma de fração mesmo. Divisor aqui seria 3, não dá. 4 vezes 8 é 32, mas o 9 não dá para dividir por 4, nem por 2. Então, é isso daqui, essa é a nossa resposta. Normalmente, eu jogaria a nossa resposta aqui dentro, substituiria, e a gente tentaria chegar para ver se está certo, né? Se é verdade que esse valor de y aí torna essa igualdade verdadeira. Porém, agora a gente tem tecnologias que permitem que a gente não faça esse tipo de esforço, né? Fazem as coisas pela gente, do tipo o DeepSeek aqui. Eu vou jogar o enunciado ali e ele que isole a variável pra gente ver. E de novo, sempre aquela velha recomendação: use a ferramenta como uma muleta, mas assim, um auxílio muito pontual, né? Não vai pedir, eu comecei a fazer uma lista, mas daí cansei. Aí tu vai lá e pede para ela resolver as coisas, daí tu olha o passo a passo, que tu lê tudo que ela fez, fala, não, eu entendi, eu concordo com esses passos aqui, tá certo, é isso aqui mesmo que tinha que ser feito. E aí tu passa só a admirar as coisas, só observar, tu fala, nossa, que bonito, realmente, ó, essa simplificação que ela fez ficou muito boa. Mas tu não testa isso, daí depois quando chega numa prova, tu não vai conseguir fazer, tu não vai lembrar. Porque aí não é... Aí tu só tá testando a tua memória. E na verdade não vai adiantar de nada, né? É tipo aqueles jogo lá que tu pode ganhar 1 milhão lá, que tá testando a memória da pessoa. Quantos países tem no mundo, a quantidade de peixes que existe no céu, sabe? Essas coisas assim que testa a tua memória. É coisa que tu decora, mas se tu te entrega uma questão um pouco mais complexa pra pessoa, fica difícil, né? Pô, tu imagina, tu não tem como saber tudo, geografia, história, matemática. Ali, tu chega uma hora que não dá. É a mesma coisa aqui, não fica tentando decorar, só observar as coisas. Usa a ferramenta como se fosse uma muleta, mas uma muleta pontual. Só para pequenas coisinhas. O grosso mesmo tu tem que fazer. Então, menos 32 dividido por 9 foi a resposta que ele chegou. Final answer, olha só. Eu nem precisei dizer o que ele tem que fazer, cara. Tu vê que loucura, né? Só joguei aqui e já entendeu que ele tinha que isolar o y. Tá aí, é isso aí. O futuro é esse. Menos 32. Tá, menos 32 sobre 9, nossa resposta. Vamos para a próxima.
5. O futuro é esse, coisa linda, né? Aqui ele só queria que isolasse, né? Resolva a equação ou inequação, escreva a solução das inequações em notação de intervalo. Só isso? Não precisa fazer gráfico, nada? Então tá bom. Então pra mim melhor assim, né? A gente já passou 2 vídeos ali, acho que 4 horas fazendo gráfico da inequação, tá? 6x menos, vamos copiar isso aqui, 6x menos 2 que multiplica alguma coisa, x mais 3, isso, menor igual a você, muito bem. 7x mais 1, 7, na verdade se tu parar pra pensar bem, hoje em dia, que nem tendo o DeepSeek, tendo o ChatGPT, tu pode criar um canal no YouTube de física, de matemática, de física é um pouco mais arriscado, porque tem alguns enunciados que são um pouco mais complexos, mas um canalzinho de matemática ensinando a fazer algumas coisas mais simples, algumas contas, algumas coisas, que aí tu só joga lá, hoje eu vou apresentar 5 questões que eu vou resolver. Tu não precisa saber nada. Tu joga no DeepSeek ali o enunciado de algumas questões, pede para ele resolver, ou pede para ele criar para ti, e tu só tem que ler aquele roteiro ali, ele vai te mostrar todo o passo a passo do que tu tem que fazer. Aí tu grava o teu vídeo, edita bem para parecer que tu tá fazendo aquilo. E é um jeito, cara, dá pra criar um canal com isso hoje em dia, sem saber absolutamente nada sobre matemática. Vê que beleza que é o mundo. Então tá, 7x mais 1 menos 4. Tá, 6x, 2x mais 3, 6x menos 2x mais 3, menor ou igual a 7x mais 1 menos 4. É isso. Vamos lá, vamos copiar isso daqui, porque agora tem símbolos, eu não quero ter que estar reescrevendo. Então, primeiro, vamos resolver, fazer essas multiplicações aqui, né? Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Faz sentido? E não é menos 3, é mais 3 aqui. Menos 2 vezes 3, é. Aqui 7 vezes x, 7x. 7 vezes 1, 7. Pronto, um pedaço a mais já foi resolvido. Então, vamos seguir para a próxima linha. 6x menos 2x dá 4x. E do outro lado, 7 menos 4 dá 3. E agora? E agora, João? E agora o que nós faz? Olha, eu vou subtrair 4x dos dois lados aqui desta desigualdade. Subtraindo 4x dos dois lados, o que eu vou ficar daí? 4x menos 4x vai dar 0. Então aqui fica só o menos 6. E aqui 7x menos 4x, 3x. Então, eu vou agora fazer o quê? Eu vou subtrair 3 dos dois lados dessa desigualdade. E aí a gente vai ficar com o quê? Eu vou subtrair 3 dos dois lados, então esse mais 3 vai se embora, só que eu vou escrever esse 3x e eu vou deixar aqui na esquerda. Então, isso aqui é 3x, mas esse 3x tem que ser o quê? Tem que ser maior do que o que está do outro lado. Então, a gente vai procurar o símbolo agora de maior. Igual, se essa porcaria deixasse organizado as coisas e ficasse fixo, eu achava mais rápido. Mas tá aí. 3x é maior ou igual a menos 6 aqui, nesse caso agora que eu subtraí 3 dos dois lados, vai ficar menos 9. Então 3x tem que ser maior do que menos 9. Nota que eu não alterei nada aqui, eu só tô... mas o símbolo tá ao contrário. Agora ele está dizendo que o que está na esquerda aqui é maior do que o que está na direita. Toma cuidado. Não é bem assim. Eu não mudei a afirmação continua sendo a mesma. Nesse caso aqui,
era que esse 3x era maior do que o que estava aqui do outro lado, e ele continua sendo, ó, a afirmação continua sendo a mesma, o 3x é maior do que o que está do outro lado. Então, vamos para a próxima linha aqui. Porcaria. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir ambos os lados por 3. Então, 3 dividido por 3 aqui dá 1. E 9 dividido por menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então a gente chegou que o nosso x, os valores de x que tornam essa afirmação aqui, ó, inicial também verdadeira, essa daqui, os valores têm que ser maiores do que menos 3, ou o x pode ser o menos 3 também. Então, para qualquer valor de menos 3 para cima, até mais infinito, qualquer valor que colocar aqui vai tornar essa afirmação verdadeira. Esse lado esquerdo vai ser menor ou igual ao lado direito. Então, ele quer que a gente escreva isso na notação de intervalo. Então, começa no menos 3, o extremo, né, o menor valor é o menos 3. Ele está incluso, ele é uma solução da equação. E vai até o mais infinito. Então, a gente só bota o símbolo de infinito aqui. Não você, meu bem, não você, você. Cadê o infinito? Nessa jossa. Tá aqui. Pronto, achei. E aqui a notação assim, tá? Vai de menos 3 até mais infinito. Vamos verificar a resposta. 5, tá aí. Vai de menos 3. Abre colchetes aqui, né, para indicar que esse valor faz parte do extremo. E vai até mais infinito. Só isso, só isso. Então, questão 6. Temos outra inequação. Nossa, isso aqui antes era chato. Não, chato não, né, cara? Tu tem que aprender, né? Mas tu tinha que resolver e tu tinha que verificar se a tua resposta estava certa. Tem que fazer o gráfico e tudo mais. Ainda bem que aqui ele não pediu pra gente estar desenhando o gráfico. Então, menos 5c. E se tu tá com vontade de desenhar gráfico, tem 2 vídeos meus, eu acho que pelo menos 2, resolvendo as questões aqui. Umas 30, 40 questões que tinha que fazer os gráficos. Então, se tu tá com saudade, é só voltar nos vídeos aí. C mais 2. Isso aqui não é igual, né, cara? Se eu falei em equação, isso aqui é maior. Maior do que 6c mais 8. 6c mais 8. Só isso? Então tá. Menos 5c mais 3c mais 2. Menos 5c mais 3c mais 2. Tem que ser maior do que 6c mais 8. Tá aí. Então, vou copiar isso daqui. E vamos ver o que dá pra gente fazer já de começo aqui na próxima linha. Bom, fazer essa multiplicação, né? 3 vezes c vai dar 3c. E 3 vezes 2 dá 6. E do outro lado não tem muito o que fazer, fica assim. Então agora, próxima linha, a gente soma essas coisas. É sempre importante, né, deixar algumas linhas de referência, não fazer tudo rapidão. Embora eu mesmo, quando eu erro esse tipo de questão aqui no caderno, eu sigo o conselho de uma professora minha, quando tava escalonando matriz lá e errava. Ela disse, cara, às vezes é melhor tu começar de novo. Vai no enunciado da questão e copia de novo e começa de novo. Porque tu começa a procurar os teus erros no meio da coisa, e às vezes tu perde mais tempo tentando encontrar em que parte tu errou, a partir de qual parte tu errou, do que tu simplesmente começar a questão de novo. Então é o que eu geralmente faço. E depois que eu termino, que se eu acho a resposta certa, aí eu volto lá e vejo onde é que eu cometi o erro. Mas assim, só por curiosidade, mas geralmente deixar linhas a mais aqui, né, com coisas eu não é tão útil assim pra mim, pro jeito que eu resolvo as coisas. Então aqui menos 5c mais 3c vai dar menos 2c, né? Menos 5 mais 3, menos 2. Pronto. E agora, meu bem? Agora, a próxima linha que tu vai fazer. Na verdade aqui a gente já pode fazer um passo antes desse, né? Que é, já que eu fiz essa soma aqui, eu ainda vou subtrair na mesma linha que 6...
não é uma ideia inteligente. deixa essa ideia para a próxima. Vamos resolver a próxima aqui e tentar deixar a variável de um lado só, para depois a gente ver o que faz com o resto. Então eu vou somar 2c dos dois lados aqui dessa igualdade. Então eu vou ficar com aqui menos 2c mais 2c vai dar 0. E aqui 6c mais 2c dá 8c. Ficamos com isso por enquanto. E também, agora eu vou reescrever essa coisa aqui. Tá, então eu vou deixar a minha variável aqui do lado esquerdo. Então eu vou ficar com 8c mais 8. Só que presta atenção no seguinte, 8c mais 8 tem que ser menor do que 6. Diga isso, tu não vai te complicar com essas coisas. Tu vai entender o que está acontecendo. É o que tu está afirmando. Então tu está lendo o que está sendo dito ali e o cara está te dizendo, nessa linha de cima aqui, 6 é maior, ou tem que ser maior, do que 8c mais 8. 6 tem que ser maior do que 8c mais 8. Ah, mas não é bem assim que você fala, tu tá errado, meus termos não é assim que a gente lê. É assim que eu leio e é assim que eu chego nas respostas sem me complicar. Está sendo feita uma afirmação aqui e é assim que eu prefiro ler ela. Então 6 tem que ser maior do que 8c mais 8. E o que eu estou te dizendo na parte de baixo? Que 8c mais 8 tem que ser menor do que 6. Que dá no mesmo, né? O 6 tem que ser maior que ele. Estou dizendo que essa parte tem que ser menor do que o 6. Então não alterei nada. Ah, mas o símbolo mudou, né? O sentido dele aqui, mudou. Mas a afirmação continua sendo a mesma. Eu dizer que tu é corno e eu dizer que a tua mulher te traiu, mesma coisa, mesma afirmação. Muito bem, vamos lá. Tá, então agora eu vou subtrair 8 dos dois lados aqui, dessa desigualdade. E eu vou ficar com o quê? Mais 8 menos 8, 0. 6 menos 8, menos 2. E é isso. E agora, se eu dividir ambos os lados aqui por 8, vou ficar com C, que tem que ser menor, C tem que ser menor do que menos 2 oitavos, né? Só que essa fração aqui a gente pode simplificar e a gente vai ficar com 1 quarto. Divide a parte de cima por 2 e a de baixo por 2, fica com 1 quarto. Lembra lá que a gente aprendeu a fazer simplificação de frações? Pois é, isso lá no ensino fundamental. E a gente aprendeu um monte de coisa no ensino fundamental. Ah, eu não lembro de tudo isso. Bom, que bom pra ti, porque eu tenho um vídeo, tem uma playlist ali que eu tô resolvendo o livro, vou resolver 4 livros de ensino fundamental, só que eu não vou fazer todas as questões, a gente vai fazer um resumo, vai passar por cima, resolvendo só as partes mais importantes, mas vai rever todo o conteúdo do ensino fundamental. Ah, mas o livro que tu pegou é antigo. Cara, o conteúdo não mudou quase nada, né? Se mudou alguma coisa, foi o jeito como as questões são apresentadas, essa parte de contextualização, algumas coisas aqui e ali, mas no geral o conteúdo é o mesmo, tá? Então eu vou passar por todo o conteúdo do ensino fundamental, e aí se tu não lembra de alguma coisa ou tem curiosidade em saber, é só assistir os vídeos lá. Então, feita a propaganda, vamos seguir aqui. Então eu achei que o valor de C, para que essa afirmação inicial aqui seja verdadeira, os valores de C tem que ser menores do que menos 1 quarto, que é menos 0,25, né? Então, se a gente for escrever isso em notação de intervalo, os valores tem que ser menor, então ele vem do menos infinito até o menos 1 quarto. Então, vamos colocar isso aqui. O infinito vai lá para cima, até o menos 1 quarto. E esse valor aqui não é uma solução da nossa equação, por isso que está o parênteses aqui, não um colchete.
porque os valores DC tem que ser menores do que menos um quarto. Muito bem, e agora tu vai dizer assim, tu vai verificar isso daqui, vai testar, vai fazer o teste para ver? Não, eu vou copiar isso e vou pedir pro Gemini resolver, porque ninguém aqui tem todo esse tempo, né? A gente não é o objetivo dessa questão aqui testar se a resposta tá certa. Se ele me pedisse isso, eu faria, não tem problema nenhum. A gente faz o que mandam e só, nem a mais nem a menos. Esse é o segredo, né, na verdade, de ter uma vida fácil com os professores no ensino, né, tanto no ensino médio quanto na graduação. Faz o que o professor pediu no trabalho, não reclama, mas é muito difícil, mas é chato, não sei o que, porque o cara não entende nada, não sei o que. Só faz o que ele pediu, entrega o trabalho e vai estudar sozinho. Se tu sabe que teu professor não vai te ajudar, a aula não é boa, vai estudar sozinho, não tem o que fazer. Na verdade, hoje em dia tu tem tanta aula, tanto recurso a mais, que o melhor é realmente entregar o que ele pede ali e deu, acabou. Entregou o trabalho, mas é muito ruim, mas é um negócio, ele deu uma lista muito difícil e ele não explica as coisas. Pois então, o tempo que tu passa conversando com teus colegas e falando mal do professor e reclamando, tu poderia estar quietinho lá, num canto lá, fazendo umas questões a mais para te se livrar desse problema aí. Porque eu vou te contar uma coisa. Tu fala mal de um professor para um colega teu, passa 2 dias, esse teu colega vai lá conversar com o professor e fala, nossa, mas até que tu é legal, cara. Pô, tu sabe que o meu colega ali pegou e falou mal de ti. Não dá nem pra acreditar. Vai e fala de ti, conta tudo o que tu disse. Então, o mundo é assim. Então, pra ti não te incomodar com esse tipo de coisa, faz o que foi pedido, entrega os trabalhinhos do jeito que ele quer, não reclama, não discute. Mas desse jeito a educação não vai mudar, não sei o que. Cara, pra ti ter algum impacto na educação, no jeito como os professores agem e tudo mais, tu precisaria ter um cara muito bom. Tu precisaria estar envolvido com política, porque só reclamando e falando ali entre os teus colegas não vai mudar nada. Eu vi isso acontecer na graduação, cara. Eu fiquei lá 4 anos na universidade, e os caras reclamando do professor desde que eu entrei. Conheci gente que já tinha se formado lá em 2010, 2011, ou seja, sei lá, 6 anos antes de eu entrar na universidade, e que reclamava das mesmas coisas, dos mesmos professores. E os professores continuavam lá, do mesmo jeito de sempre. Não mudou nada, nada, absolutamente nada. Tu perguntar pro cara como é que era a aula de determinado ser humano lá, e ele te dizia, e tu fala, cara, é igualzinho, a mesma coisa, os mesmos problemas, as mesmas brincadeiras, é a mesma coisa. Então, para te ter um impacto na educação, tu, sei lá, cara, tu tem que estar envolvido com política, com um monte de coisa. Não é num grupinho ali de alunos assinar uma folhinha e falar, vamos reclamar de tal professor e vão se juntar e tudo mais, porque a aula é ruim, isso e aquilo. Isso não muda quase nada, infelizmente. Só gera mais problemas para ti. Então, eu sempre falo, né, esses conselhos assim para quem quer ter uma vida tranquila. Tu não vai mudar a educação. E se tu quer mudar a educação, eu recomendo. Infelizmente, tu vai ter que se envolver com política, tu vai ter que se envolver com um monte de coisa. Um monte de tarefa extra. A tua vida não vai ser fácil. E muitos dos teus colegas que vão apoiar as tuas ideias, falam, não, tu tá certo, não, com certeza, a gente tem que reclamar, porque esse professor não faz e não vem dar aula, e isso e aquilo. Quando chega o momento deles falarem publicamente isso, não, a gente precisa se reunir, precisa reclamar, não vai aparecer quase ninguém. E até o que vai acontecer na maioria das vezes é que eles vão, além de não aparecer, ainda falam, não, mas espera, esse cara acho que ele está exagerando também, né? Porque não é tudo isso também que falam do professor, é um exagero. E aí tu vai ficar sozinho. Então, o sofrimento vai ser grande, o trabalho vai ser grande, mas talvez tu consiga alguma mudança. Agora, se tu não tem esse pensamento e tu só quer ter uma vida tranquila, eu recomendo que faça o que for pedido e não discuta. Eu tô sempre falando isso,
porque é um dos conselhos que eu gostaria de ter ouvido, sabe? Fica quieto no teu canto, entrega os trabalhos, não reclama, não discute. Se tu vê colegas se reunindo para falar de algum professor dos problemas que tem na aula, vai embora. Foge, sabe? Não te envolve, porque tu vai ter só dor de cabeça. Tu não vai ter ganho nenhum com isso. E, e às vezes, só de tu ficar quieto, tu ainda tem alguns benefícios, ainda corre o risco desse professor te indicar para alguma vaga de laboratório, te ajudar com a porcaria do mestrado, com algum trabalho que tu tá tendo muita dificuldade, o cara é da área dele, aí ele olha e fala, não, eu te dou uma mão aqui. Então assim, esse negócio, tu não vai mudar a educação, tu não vai ajudar em nada, mas pelo menos tu vai ter uma vida tranquila. E é só isso que eu ensino, eu não tô dizendo que todo mundo tem que ser assim, as pessoas não são, tem gente que é revoltada, tem gente que quer mudar as coisas, que quer fazer as coisas evoluírem, mas eu queria, vou sendo bem sincero, assim, eu queria que a educação melhorasse, eu queria que alguns professores começassem a ter que trabalhar, né? Então, mas não adiantou de nada. Então eu perdi completamente a vontade de fazer esse tipo de coisa. Então eu recomendo que você faça o mesmo que eu para não se incomodar, tá? Tu pode ir devagarinho, não, mas eu ainda, o meu objetivo é mudar algumas coisas na educação. Então, primeiro ter forma e depois, aí sim, aí tu tem mais autonomia para tentar alguma coisa, né? Do que enquanto tu for aluno. Não te esquece disso, tu é aluno, tu é um pedaço de lixo qualquer. Ah, mas eu tenho um telefone, eu pego, eu gravo um vídeo chorando aqui, exponho todos os problemas que eu tenho na universidade. Não vai adiantar de porcaria nenhuma. Vai pesquisar na internet quantos vídeos já existem e vai no lugar lá ver se os professores não estão lá, do mesmo jeito de sempre. Então, tá aí, vamos lá, vamos seguir resolvendo aqui os conselhos que ninguém pediu, né? Tá, o intervalo tá aqui, ó, menos infinito até menos um quarto. Então ele fez pra gente e explicou todo passo a passo. Eu sempre fico impressionado com isso, porque isso aqui 2 anos atrás não era assim. 2 anos atrás, pro chat GPT, acertar uma questãozinha de matemática ou de física era muito difícil comparado com agora. Sabe? Os passos, até ele acertava o passo a passo, dizer o que tu tem que fazer às vezes. Mas ele não, ele errava as contas e ele mentia. Esse é o problema, né? E agora tá melhorando essa parte assim da mentira, tá melhorando a parte da resolução das contas também. O que vai ser daqui a 2 anos, né? Antigamente a gente fazia previsões para 10, 20, 30 anos depois. Agora a gente tá para essas IAs e a gente tá fazendo previsões para 2. E às vezes acontece antes as coisas. É uma loucura, né, cara? Tá? Menos infinito, menos um quarto. Que questão é essa? Questão 6. Vamos para 7 então. Vamos para 7. O que nós temos na 7? Para o exercício 7 e 8, resolva a equação para a variável indicada. Então, só isolar o x ou o y que for pedido. Então, 5x menos 9y igual a 11. 5x menos 9y igual a 11. Eu botei 8, né? Paciência com um jovem senhor. 5x, 9y, 11. Tá, isolar para o x. Então, primeira coisa, então somar 9y dos dois lados aqui. Eu vou ficar com 5x igual a 9y mais 11. Não é 91, cara, é 9y. Como é que eu botei 91? Então, primeira coisa está feita. Agora, o que eu faço? Eu divido tudo por 5, né? Então, eu vou ficar com x igual 9y. Nossa, eu botei 1 de novo. 9y mais 11 dividido por 5. E é isso. É o bom que essas revisões dele vão mudando, né? As coisas que ele te pergunta sempre é os conteúdos mais próximos que tu viu. É um bom livro, cara, é um bom livro.
falar a verdade. Então tá aí, 9y mais 11 dividido por 5. Vamos ver se tá certo a nossa resposta. Aham, bem certinho. Coisa boa, coisa bela. Ou, pera aí, que não é só isso, vou te dar outra opção aqui, que é dividir os 2 por 5, né? Então, abrir essa divisão. Eu não faria isso, eu deixaria nessa forma mais compacta aqui. Bem melhor de visualizar as coisas do que assim, dividido. Claro que assim, daí tu tem a variável ficar livre aqui, ó, né? Junto só com o número que tá multiplicando ela aqui, que é o 9/5. Depois tu tem a constante aqui. Então, depende do que tu vai fazer, depende do que tu precisa. Mas assim já é o suficiente, tá? A resposta assim já tá bem adequada. Ai, mas é porque tu fez assim, né? Daí tu tá dizendo. Pois é, né? Foi porque eu fiz, exatamente. Só porque foi a minha resposta. Tá. Menos 2x mais 3y. E agora ele quer pro y, né? Eu falei menos 3x, né? Mas é menos 2x mais 3y igual a quem? Menos 8. Tá, agora ele quer que isole o y. Deixa eu só ver. Menos 2x mais 3y menos 8. Ah, mas é tão pequenininho, tu não consegue guardar na cabeça. Não. Porque eu tô fazendo um monte de coisa. Eu tenho que pensar na resposta à questão. Eu tenho que continuar falando, né? Importante. E tá sempre justificando todo o passo a passo que eu faço. Essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive no começo desse canal aqui, foi isso, né? Tu resolver a questão e tá justificando todo o maldito passo a passo. Tá, então aqui o que eu vou fazer? Se eu tenho que isolar o y, eu vou somar 2x dos dois lados. Então eu me livro desse menos 2x aqui. Então eu vou ficar com 3y igual a 2x menos 8. 3y, 2x menos 8, exato. Então, o que faremos agora? Vou copiar isso daqui. Para isolar o y, eu vou dividir tudo por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E aqui desse lado vai ficar 2x menos 8 dividido por 3. É isso, exatamente isso. Vamos só deixar certinho aqui, né? Assim, 2x menos 8 sobre 3. Como a gente não tem uma resposta para essa, a gente pede pro DeepSeek fazer pra gente. E o Suno, né, cara, que virou uma porcaria, que agora tu não pode usar mais letra de música que já existe, né, pra ele criar cover em cima. Que complicado, cara. Começaram a apertar a empresa dela, não pode mais usar, né, tem direito autoral. Aí eu não consigo mais criar cover das coisas, perdeu o valor, perdeu completamente o sentido. Essa porcaria aqui. Ah, mas tu pode ser original, tu pode criar. Não, eu não quero, eu só quero fazer versões das músicas que eu gosto. Tô nem aí pro resto. Não tá criando nada novo, não. Isole Y. Vou ver se ele faz em português agora, porque eu escrevi Isole Y. Nem botei a vírgula, né? Devia ter botado. Para isolar. Não, isso é leterme. Isso é francês? Eu não sei. Pode ser. Voos. Acho que é francês. Tá? Solução y. Mas de qualquer jeito, y 2x menos 8 dividido por 3. Só pra ter certeza. Isole. Isole. Que idioma é esse? Vamos ver se ele entende que é a primeira parte. A frase está em francês e significa, você também pode escrever isso como legal. Então, isole.
Isolé francês. Olha só, eles aprenderam a palavra em francês. Que maravilha. Então ele entendeu que era francês a coisa. Legal, legal, legal. Então tá aqui, 2x menos 8 sobre 3 é a nossa resposta. Ou ele ofereceu a alternativa de dividir o 2x por 3 e menos 8 por 3. Mas a gente vai deixar assim, já é o suficiente. Questão 9. O que nós tem? Aqui eu não preciso segurar o Ctrl aqui. Tá, objetivo. Isso aqui ainda é revisão? Não, aqui já começa a potência. Aqui é potência também. Tá. Aqui também. A 9 já começou, né? Acabou a revisão ali. Tá certo. Objetivo 1 aqui. Simplifique as expressões com os expoentes. Escreva as expressões na forma simplificada. Então, b vezes b elevado à quarta vezes b elevado ao cubo e b elevado à quarta vezes tudo isso elevado ao cubo. Bom, tá, tanto faz, as duas vai dar a mesma resposta. Ele só quer que a gente exercite as coisas, né? Então a primeira parte aqui tu tem b elevado à quarta potência, vamos colocar assim, mas é uma cabecinha pequena, vezes b elevado ao cubo. O que daria isso daqui? A gente já viu muita coisa, né? Não precisamos perder tanto tempo. Qual é que é a regra nesse caso? Eu tenho a mesma base, tá? Estou fazendo a multiplicação e a base é a mesma. Então, a regra é mantém a base e soma os expoentes. Então, 4 mais 3 vai dar 7. B elevado à sétima potência. Tá certo, tá certo. E é isso a nossa resposta. Agora, no outro caso aqui, eu tenho b elevado à quarta potência elevado ao cubo. Então, b elevado à quarta potência, mais tudo isso elevado ao cubo. Eu podia só ter copiado aquele b elevado à quarta ali, né? Me poupava esse tempo aqui. Mas tá aí. O que acontece agora? Qual é a regra que a gente se enquadra nesse caso aqui? Eu tenho uma potência de uma potência, então eu multiplico os expoentes, eu mantenho a base. Em todos tu mantém a base, se ela é igual, né? Em todos os casos. Só que aqui eu multiplico um expoente pelo outro, então vai ficar 3 vezes 4, que é 12. Ah, mas tu devia estar fazendo isso mais lento. Não, pô, ele tem os vídeos anteriores, né? Eu já vi que se eu for fazer isso aqui todo passo a passo sempre, a gente não termina esse conteúdo tão cedo. Então vou ter que já começar a fazer mais rápido, assumindo que tu já viu tudo o que eu fiz antes de chegar nessa parte aqui. Ah, eu não vi. Bom, então os vídeos estão lá, né? Então a oportunidade existe. Então b elevado à sétima e b elevado à 12ª potência. Ah, tu não quer que eu faça isso. Tu tá brincando comigo. Ou ele só tá mostrando b elevado à sétima potência, o porquê. E b aqui elevado à quarta elevado ao cubo. Tu vai ter b elevado à 12ª potência. É só isso que a gente queria saber, né? b elevado à sétima, b elevado à 12ª. Só isso que queríamos saber? Só. Tá, essa parte aqui de fazer essas multiplicações, todo mundo nesse momento já entendeu isso. Ai, vamos para 10 então. O bom do Word, uma coisa que eu tava vendo, é que tu escreve essas coisas aqui, o b elevado à quarta e tudo mais. Se tu copiar esse texto aqui e colar, que nem no Gemini lá, ou no DeepSeek, que é o que eu tô usando agora, ele entende toda essa equação aqui. Agora, fazer isso no LibreOffice não dava certo. Ele não entendia muita coisa que tu fazia lá, ele não entendia como ficava escrito aqui na forma de fração e tal. Então essa é uma grande vantagem também, né?
Vamos ver aqui. Escreva as expressões na forma expandida. Tá, eu sou burro, eu não li isso. Perdão. Eu não li isso. Tá. Então, escrever as expressões na forma expandida, tá? Eu não, sei lá, eu li, mas não entendi. E simplifique. Forma expandida. Vamos lá, vamos por partes aqui. Ctrl C. Eu tenho b elevado à quarta potência. O que isso significa? Significa que ele quer que eu repita a base, para lá, 4 vezes e faça multiplicações entre elas. Então b elevado à quarta potência é b vezes b vezes b vezes b. Tá aí. Repete a base 4 vezes e faz multiplicações entre as repetições aqui. E b elevado ao cubo. E b elevado ao cubo é o quê? Repete a base 3 vezes, que esse é o expoente ali, né? E faz multiplicação entre elas, ó, entre as repetições. Então tem isso. Então b elevado à quarta vezes b elevado ao cubo, a gente vai cair no quê? Vai cair em duas multiplicações aqui, né? B elevado à quarta vai ser isso daqui. Pá, e b elevado ao cubo vai ser essa parte aqui. E aí, fazendo essas multiplicações, tu cai na regra anterior. Como assim, que regra anterior? Tu cai naquela regrinha que se tu tem a mesma base, que essa aqui é um pouco mais avançada, mas tu tem a mesma base, tu tá multiplicando, tá tendo multiplicações aqui, e a base é a mesma, a tua resposta vai ser: mantém a base e soma os expoentes que tu tem aqui. Então, nesse caso, todos os expoentes aqui em cima do b são 1. Então, tu vai somar. Então, 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, mais 1 dá 4, mais 1 dá 5, mais 1 dá 6, mais 1 dá 7. Então, isso aqui vai ser b elevado à sétima potência. E é isso que ele queria. Se ele queria que mostrasse. E eu não vi. Tá vendo? Esse é o problema. Agora, para esse segundo caso aqui, o que ele quer que tu faça? A gente vai ter que fazer, né? Porque se o livro pediu, é o que eu acabei de falar antes, né? Que tu faz o que foi pedido, né, cara? Tu não reclama dessas coisas. Então, a primeira parte é o meu b elevado à quarta potência. A gente já sabe quanto é que é. Copia aqui, já podemos reutilizá-lo. Então, o expoente ali tá mandando tu repetir a base 4 vezes e fazer as multiplicações entre elas, né? Todas as repetições se tornam fatores aí, então uma multiplicação. Muito bem, b elevado à quarta. E agora o que ele quer que tu faça? Ele quer que esse cubo aqui, ó, tá mandando tu repetir esse b elevado à quarta 3 vezes. Então, copiando isso, a gente teria o que? Pera aí. Deixa eu só colocar isso assim, assim. Esse ao cubo quer dizer o quê? Que tu vai ter b à quarta, deixa eu só copiar o b à quarta aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vezes, Ctrl V. Vezes você de novo. Então é isso que ele quer que tu faça. Repete a tua base 3 vezes. A minha base é tudo isso, tá? Não vai te esquecer dessa pequeno detalhe aqui. A tua base é toda essa coisa. Então, aqui, só disso, tu já poderia cair na regra anterior, que é tu tem a mesma base, tem multiplicação, tu soma os expoentes. Vai ficar 4 mais 4 mais 4 dá 12. Só que, se ele quer que tu mostre explicitamente, então toda vez que tu vê um b elevado à quarta, tu tem que substituir por isso daqui. Então, no final das contas, essa multiplicação ia ser o quê? 3 vezes, né? Que é o cubo. Em cada vez, tu vai ter isso aqui.
b elevado à quarta é igual a isso, então tu vai ter isso vezes isso vezes isso. Uma porcaria. Foi. Então tá aí. Todas as repetições. Que legal. E no final das contas, de novo, tu tem multiplicações onde a base é a mesma. Então a tua resposta vai ser mantém a base e eleva ela a quem? A soma de todos os expoentes aqui das bases, né? Então, todos é 1, então é só tu contar. Tem 4, 8, 12. Então vai ser b elevado a 12. Então é só somar os expoentes, por isso que deu 12, né? Tem 1 aqui em cima de cada b desses aqui, que é o expoente de cada base. Então, é só somar. Mas a gente já sabe disso, né? A gente já fez muita questão a esse respeito. Mas já que o livro pediu, a gente tem que mostrar. Que legal. Vamos para 10 então. Então a 10 eu vou ter que fazer a mesma coisa, mostrar a vezes b elevado ao cubo e a vezes b elevado ao cubo. Ai, que lindo, que legal. A vezes b ao cubo. O que é isso? Isso é a vezes b ao cubo, pô. O que vai ser? São bases diferentes, são valores diferentes. Então fica assim. Mas se eu tiver que representar isso, como é que eu faria? Isso aqui é a vezes b ao cubo, tá? No final das contas, tá? Não tem muito mais o que acontecer aqui, tá? A b ao cubo. Tá vendo? Essa é uma questão que valeria ter o gabarito. Essa merece ter o gabarito e não essa daqui, ó. Essa daqui é uma bostinha, uma pequena porcaria que tu sabe a resposta disso daqui. Agora essa daqui, alguém pode ter dúvida, falar, pô, mas eu tenho um A aqui multiplicando B, o que eu faço agora? Porque são coisas diferentes e tal, como é que eu faço? Aí não, coisa nenhuma. A gente dá a resposta para essa daqui, o que é óbvia, e a gente deixa essa daqui que talvez ofereça alguma dúvida sem resposta. Legal. Essa é uma escolha interessante de se fazer, né? Tá. Então é isso. Nisso aqui, mas agora tu tem que mostrar, né? Então veja bem. B elevado ao cubo, só vamos relembrar disso, né? Isso aqui vai ser o quê? B. Repete 3 vezes a tua base e essas repetições se tornam os fatores de uma multiplicação e tu tem que fazer essa multiplicação aí. Então aqui tu cairia naquela regra anterior lá, né? Que tu tem a mesma base, se multiplicando tu só somaria os expoentes. Só que o que acontece aqui? Ou qual que é o grande problema? Agora tu tem o A aqui multiplicando o teu B elevado ao cubo. O que é o teu B elevado ao cubo? É só 3B. Vezes. O que isso aqui vai gerar para ti? Vai gerar A que multiplica B. Aí a gente cai na mesma regra lá, né? Soma expoente aqui, mantém a base, soma os expoentes. A vezes B ao cubo. Então esse A ele está multiplicando isso daqui. Então ele é só mais um fator aqui fora. Não acontece nada com ele, não tem problema nenhum. É como se fosse um 2 aqui, por exemplo. Teria 2 vezes B elevado ao cubo. É 2, continua sendo lá. Não tem mudança nenhuma. Então essa daqui não tem resposta, que nem tem por que jogar no ChatGPT, no Gemini, nenhum no outro, né? No DeepSeek. Quando eu trocar, que eu achar outra inteligência artificial, eu vou começar a falar sobre o DeepSeek daí, porque eu sempre tô um nome atrasado, né? Uma coisa atrasada. Eu sempre falo do último que eu usei, quando eu quero fazer referência porque eu tô usando atualmente. Ah, miséria. Tá, mas enfim, isso aqui continua sendo A vezes B ao cubo, nada mudou. E pro próximo que a gente tem aqui, A vezes B elevado ao cubo. Aqui já muda um pouco, né? Tem o A vezes B elevado ao cubo. O que eu vou ter nesse caso aqui? Eu vou ter A elevado ao cubo, porque lembra, tu tem a regra lá que diz que tu eleva eles separadamente aqui. Se tu tem uma multiplicação,
tu eleva cada um dos fatores ao cubo. Então tu teria, no final das contas, a elevado ao cubo vezes b elevado ao cubo. Eles são elevados isoladamente. Depois tu faz a multiplicação entre eles. Mas é isso. Agora, se eu tiver que mostrar isso, o que está mandando tu fazer? Isso aqui está mandando tu repetir a base 3 vezes, né? Vai multiplicar entre si. Então, isso aqui fica assim. A vezes B, vezes A vezes B, vezes A vezes B. Só que tu pode reescrever isso. Isso aqui tu tem A vezes B, vamos deixar mais claro, vezes A vezes B, vezes A vezes B. É isso que tu tem no final das contas. Eu só tô deixando explícito essa multiplicação aqui, ó. É tipo, para te não ficar perdido ou não achar estranho, por exemplo, tu ter 2x. Isso aqui tu pode escrever como sendo 2 vezes o x. Por que tu não escreve? De novo, porque não tem porquê tu tá adicionando símbolos a mais. Todo mundo entende o que está acontecendo ali. Da mesma forma que tu tem o a vezes b, são variáveis diferentes, são letras diferentes. Ó, começou a chover, espero que não falte luz. Então a gente só deixa... só fica escondido, fica subentendido o que está acontecendo. E aqui nesse caso eu estou separando aqui, tá? Por multiplicações. Então aqui eu vou agrupar as coisas, tá? Tá desse jeito aí, eu fiz o que essa potência estava mandando, fiz o que esse expoente mandou, que é repetir a base 3 vezes e fazer as multiplicações. Então tá aqui, repetiu 3 vezes, então se multiplicando. Agora eu vou agrupar isso aqui de forma diferente, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então isso aqui vai ser A vezes A. Todos os valores de A aqui, eu agrupei eles e vou multiplicá-los primeiro, para depois multiplicar os B's. Eu posso fazer isso e eu vou fazer isso. E agora vai ser B vezes B vezes B. Tenho esse direito? Tem. Então é o que a gente vai fazer. E aqui tu cai no quê? Que regra? De novo, mantém a tua base, ó, tu tem a mesma base, se multiplicando aqui. Então tu mantém ela e só soma os expoentes aqui. Que expoente tu tem aqui em cima do A? 1. Então 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então aqui tu vai ter A elevado ao cubo vezes o quê? O teu B, ó, mesma base. Aí tu tem esses, tá se multiplicando, tu mantém a base e soma expoente. Então B elevado ao cubo. É daí que tu sai com esse B. Essa questão eu não sei, ela tá bacana, né? Legal, mas um jeito de que não sei, né, que o A e o B coladinho junto assim, pra muita gente é uma dificuldade, cara. Se tu tá tendo essa dificuldade, tu não aceita, por exemplo, pensa que é 2 vezes 3 elevado ao cubo. Pega um exemplo concreto da coisa. Aí, isso daqui, a regra te manda que tu pode fazer 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. É um jeito de resolver. Outra maneira seria multiplicar, fazer 2 vezes 3. Não tem muito sentido tu ficar fazendo separado, né? Pois é. Depende do contexto, tudo depende do que está acontecendo, mas tu pode fazer 2 vezes 3, que dá 6, fazer isso elevado ao cubo. Tu pode fazer dessa forma aqui, 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Tu vai chegar na mesma resposta. E dessa forma aqui, tu ficaria com o quê? 2 ao cubo, tu vai cair, tu vai ficar, cadê a bodega? Com 2 vezes 2 vezes 2. E o que é justamente como se fosse o teu A aqui, né? Tu vai ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Só que aqui a gente tá usando letrinhas, porque ela é mais geral. Tu consegue fazer um monte de coisa usando as letras e ver um monte de coisa que tu teria dificuldade com um exemplo concreto, né? Que ele é limitado. Aqui não, o B pode assumir qualquer valor
E aqui tu tá limitando para um número específico. Então, mas enfim, tu tá tendo dificuldade, tenta olhar para essa questão aqui dessa forma, como se fossem números aqui. Faz os teus testes aí e vê se tu chega na mesma resposta, vê se tu concorda com isso aqui que eu fiz, se esse passo a passo, se fazendo desse jeito tu chega em A elevado ao cubo vezes B elevado ao cubo e tudo mais. Testa exemplos concretos. Eu sempre digo que se tu começa a ter alguma dificuldade ou não aceitar, tenta fazer um exemplozinho, tá? Ou pede lá pro DeepSeek lá para ele te explicar também, ele vai te ajudar. Sempre tem dessas. Então, para a questão 11, o que a gente tem? Por exercício do 11 ao 16. Escreva um exemplo de cada propriedade. As respostas podem variar. Olha, e eu falando de tu testar as coisas, hein? Tá. Aqui a gente vai fazer desde a primeira regra até a última. Um exemplo de cada. Tá bom. Vamos lá. B elevado a N. B elevado a N vezes B elevado a M. NM isso é igual a B elevado a N mais M. Lindo, né? Maravilhoso, parece bonito, mas isso aqui dá um trabalho. Porcaria, te ajeita. Que vergonha, cara. Não se arruma, tá? Então, um exemplo disso, né? A regrinha é, tu tem a mesma base, tá se multiplicando, tu soma expoentes aqui e mantém a base. Legal. Então, sei lá, se eu tiver 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Opa. O que eu vou ter aqui? Mesma base. Então ele está mandando tu manter a base e só somar os expoentes. Então vai ficar 2 mais 3. Será mesmo? Será verdade que a gente chega na resposta? Deveria, né? Deveria. Então, vamos copiar você. E vamos resolver. 2 mais 3 dá 5. Então, teoricamente, multiplicar 2 elevado ao quadrado por 2 elevado ao cubo é a mesma coisa do que fazer 2 elevado à quinta potência. Mas aí, essa teoria a gente tem que testá-la, não é mesmo? Então 2 elevado ao quadrado é 4. 2 vezes 2 elevado ao cubo é 8, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, e 4 vezes 8? 4 vezes 8 é 32, né? 32. E agora esse 2 elevado à quinta potência também vai ter que dar esse 32 aí, pô. Vamos ver se vai dar mesmo, será? Será que é verdade? O que é 2 elevado à quinta potência? Pô, repete a base 5 vezes. Olha só, é bastante coisa. Vamos ver se eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos resolvendo isso aqui, né? O que vai dar isso daqui? 2 vezes 2 dá 4. Eu botei 5, né? Tinha que ser. Tá? Vamos de novo. Com calma, a gente não tem pressa. Mas a gente não quer errar, né? Então, 2 vezes 4 dá 8. E aqui 2 vezes 8 dá 16.
E agora, copiando, finalmente chegaremos em algum lugar. E 16 vezes 2 dá 32. Chegamos aí na mesma resposta, então sim, a regrinha funciona. Pelo menos para esse exemplo funcionou e a gente mostrou um exemplo aqui, ó. Tá bom? O livro tá contente com a gente? Eu acho. O livro, o autor, sei lá quem. Ah, não vai me dizer que isso aqui é tudo Não, tem a 12, tá? Aí daí tem umas que não tem gabarito. Que bacana. Tá. Para o exemplo, ele usou x elevado à oitava vezes x elevado ao quadrado. Aí ele usou letrinhas. Ai, que lindo! Ai, x elevado à décima potência. Só isso? Ele não demonstrou nada, só. Tá. Tá bom, x. Uma coisa tão xoxa, eu achei que ia ser mais interessante. Mas enfim, a gente fez um exemplo aqui, práticos, e funcionou bem. Né? Ele só quer que eu troque a base e mude os expoentes e faça o que ele tá. É mais simples do que eu achei, então tá. A vezes B elevado a N. Então, vamos fazer essa daqui. A vezes B elevado a N. Isso é igual ao A elevado a N vezes o B elevado a N. Isso é o que parece, é o que disseram. Foi o que me contaram, não vou garantir, mas parece que é isso. Então temos aí a regra. O que ele quer que a gente faça? Então escolher outros exemplos. Sei lá, então x vezes y, então. X vezes y. X vezes y elevado ao cubo, porque eu não vou pegar expoentes que sejam tão ruins assim de fazer. É o mesmo que escrever x elevado ao cubo vezes y elevado ao cubo. É isso, só isso então, nossa regrinha. Grande coisa, né? Pelo menos, bom, isso aqui, se a gente não soubesse esse tipo de coisa, a gente nem teria chegado nesses exercícios. Né? Mas bem, tá bom, tá aí. Se é só isso, a gente faz do jeito que pediram pra fazer, né? Ctrl B, vamos lá. 13. Qual a próxima regra? B elevado a N elevado, tudo isso elevado a M. Tá. B elevado a N, tudo isso elevado a M. É a mesma coisa que B elevado a N vezes M. Isso, bocó. Tudo em maiúsculo. Olha a porcaria. Vamos ver. Joga ali. Tá aí, bonitinho. Só ver que hora é, porque quando começa a chover, cara, que falta a luz é uma tragédia. Não, mas é 4h35. Eu comecei, era 3h10, dá pra ir até as 5h10, 5h20 por aí. Vamos lá. Ah, sim. Ele volta. Tá bom. Então ele quer um exemplo disso, sei lá, z elevado ao quadrado elevado ao cubo. Nossa, que exemplo criativo, pois é. Então o que isso manda fazer? Mantém a base e só multiplica os expoentes. Então ficaria z elevado a 2 vezes 3, que dá 6. Eu vou fazer a multiplicação, tá? 2 vezes 3 eu vou deixar aqui para que fique óbvios. 2 vezes 3, e aí o que a gente tem no próximo capítulo?
Nossa, o que vamos ter? Vamos ter que 2 vezes 3 é 6. É isso. Multiplica os expoentes. Legal. Vamos ver o que ele usou de exemplo para 13. Por exemplo, x elevado ao quadrado vezes x, tudo isso elevado à quarta potência, é x à oitava. Por quê? Porque 2 vezes 4 é 8. Então, multiplica os expoentes. Quem diria que a gente aprendeu a regrinha, né? Tá, essa é a 13. Vamos para 14. O que temos na 14? Poxa, B, a da fração. B a n dividido por B elevado a m. Que coisa linda, que coisa bela. Dividido por V não, né? B elevado a m. Isso é igual a o que? Mantém a base e faz n, eleva, né, o bocó, elevado a n menos m. Então o expoente da parte de cima menos o expoente de baixo, da base de baixo. São bastante regras, né, para seguir. Tá aí a regra, ele quer um exemplo. BAN, BAM, N menos M. É isso? N menos M e B diferente de zero, né? A base não pode ser zero aqui, porque não pode ter uma divisão 0 por 0. Então já temos a regra. Se eu botar uma vírgula aqui, B eu não tenho diferente, né? Eu não peguei porque... Vamos ver se eu tenho o símbolo de diferente. Não. Não, tem sim. Tem. Tá, então tua base tem que ser diferente de zero. Legal. Então vamos pegar aqui, por exemplo... Eu vou ter que jogar nos... Caramba. Não, pera lá. Vou copiar tudo isso aqui para facilitar, dar menos trabalho. Só substituir o expoente aqui. Então o meu B vai ser W. Então vai ser W aqui embaixo também. Aqui elevado a N. O meu N aqui em cima é 3. E o meu W aqui embaixo é 2. Então isso aqui vai ser 3 menos 2. W ao cubo dividido por W elevado ao quadrado é igual a B, mas não é B, né, cara? É W, né? Tu mantém a base e só subtrai os expoentes. Então se a gente copiar isso daqui, vamos ver o que ele vai fazer aqui, que só tem uma linha e aqui tem duas, né? Ele jogou pra baixo e subiu as coisas assim, que legal. Tá? Então aqui 3 menos 2 dá 1, que a gente nem precisaria deixar, né? Esse 1 aí não fica, só vou deixar porque pra te entender que 3 menos 2 aí. Legal, legal. Mas alguma coisa? Nope. Essa aqui tem gabarito? Não, 14. Mas a gente também já tá fazendo isso aqui há tanto tempo, né? Que não tem por que olhar pra uma coisa dessas e achar que tá errado. Não é uma coisa tão simples assim. Tá, seguimos a regra, respeitamos aqui que no nosso caso, né, o W tem que ser diferente de zero. Nossa, tem bastante coisas. Uma fração agora. Tu pega o caso da fração. A sobre B elevado a N. Tá. Não tem problema nenhum. Sobre B elevado a N.
Isso tem que ser igual a A elevado a N, B elevado a N. Coisa linda. Começou a chuva e parou. Não deu nem um minuto de chuva e já se foi. Tem alguma consideração aqui? Tem a consideração de que o B tem que ser diferente de zero. Porcaria. Ei, por que tu fica fazendo essas coisas? Porque tu tem que guardar isso na mente. Depois do tempo tu nem pensa mais, tu já sabe que é assim. Mas no começo tu tem que entender isso, tá? O teu B aqui, a tua divisão não pode ser por zero. Então, B diferente de zero. Se daqui a algum tempo reinventarem a matemática e aí for possível fazer divisões por zero, bom, daí esse vai ser um problema menos na cabeça das pessoas, né? Mas por enquanto, do jeito que tá, tu não pode fazer divisão por zero. Por enquanto. Então aqui agora a gente tem que achar valores aí, né? Só mudar. Então eu vou dizer que isso aqui está elevado ao cubo, só para facilitar minha vida. Eu tenho um F e a minha G aqui, que a gente vai usar bastante essas letrinhas para funções. Vocês vão ver a quantidade de F e G que vai aparecer. Tá, então eu tenho F sobre G, opa, tudo isso elevado ao cubo, cara. Por que eu abri parênteses aqui? Só deixa desse jeito aí, tá bom. Então isso vai ser F elevado ao cubo, eu disse F elevado ao cubo dividido por G elevado ao cubo. É isso, nada mais, nada menos. Caramba, cara, que estupidez. Obrigado. E de novo, qual a consideração aqui? Que o meu G tem que ser diferente de zero. Espero que tu já tenha compreendido isso, né? Mas não, aqui eu já não preciso considerar, né? Porque a gente já entendeu isso da parte de cima aqui da regra geral. Então eu já escolhi um G que é diferente de zero. Muito bem, então fica assim, tá? Tu leva o F ao cubo e o G. Isso aqui é muito similar a essa parte, qual regra que a gente viu? Essa daqui, ó. Não, Bocó. Essa daqui, né? Que tu eleva as partes individualmente ao expoente. Então, tu vai ter o A elevado a N vezes o B elevado a N. Nesse caso aqui tu tem uma multiplicação e nesse caso tu tem uma divisão. Então, vai fazer a mesma coisa. Vai levar eles individualmente ao expoente, né? Só isso. Nada demais. Vamos ver, acho que essa é a 15, deve ter um exemplo aqui. X e y elevado ao cubo, ele escolheu pelo menos o mesmo expoente que eu. Vai ficar x elevado ao cubo e y elevado ao cubo. Então tu pode fazer separadamente. Vamos ver então. 16. Na questão 16. O que temos aqui? B elevado a zero é igual a 1 para B diferente de zero, tá? B elevado a zero é igual a 1. Vamos fazer isso. Para quê, cara? Para B diferente de zero. Eu resolvendo as questões de matemática do ensino fundamental, que também caiu nessa parte aqui. Eu não lembrava da definição, não lembrava que o B era diferente de zero. Aí eu tive um probleminha uma hora lá, falei, ué, mas o B não pode ser zero, né? O elevado a zero, não pode ter zero elevado a zero, mas só que eu não lembrava que já tinha, que estava aqui na definição, né? O B tem que ser diferente para essa regra ser verdade, para isso daqui ser verdade. Então tá aí, pelo menos agora tá reforçado, né? Muito bem. Um exemplo, cara.
X, vou escolher o x então, né? Sempre é uma letrinha. X elevado a zero. Isso é 1, considerando que o x é diferente de zero, tá? Vamos ver. Opa, não foi. Não foi, agora foi. Por quê? Da onde é que sai isso daqui? E foi uma coisa que eu gostei de ter, né? De olhar para os números dessa forma. Pera aí. Quando tu eleva um negócio a zero, o que tá acontecendo na verdade? Como é que tu pode olhar para isso daqui também? Ou seja, reescrever isso daqui. Tu pode reescrever esse x elevado a zero como sendo x dividido por x, que vai dar 1. Não vai dar A, cara, vai dar 1. Né? Então qualquer número que tu vê elevado a zero, tu pode reescrever ele como se fosse ele dividido por ele mesmo. Então ficaria dessa forma aqui. Por quê? Porque a gente cai na regra anterior. Tu tem a mesma base. Então o que tu faria aqui? Vamos tirar isso daqui. Tu tem a mesma base. Então tu mantém a base. E subtrai os expoentes. Mas que expoente tu tem no x? 1. E no x que está embaixo? 1 também. Então vai ficar 1 menos 1. Logo isso aqui vai dar x elevado a zero. Então é bem útil tu olhar para um número elevado a zero e pensar, eu posso reescrever isso como ele dividido por ele mesmo. Interessante. Para algumas contas tu consegue umas simplificaçõezinhas bem legais. Aí ó, tu teria isso daqui. E aí, se a gente... Não, na verdade pode ser nessa linha mesmo, né? Vou botar o igual aqui. Isso aqui é x elevado a zero. Não é mesmo? É mesmo. Então vamos organizar. Pronto. Isso aqui é x elevado a zero. Mas tu sabe que um valor dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, também sabe que isso é igual a 1. Que legal, né? Ah, mas eu não gostei muito. Pois é, mas eu gostei bastante. Porque agora quando eu vejo aqui, quando tem questões que tu tem o expoente zero, que eu vejo que eu posso reescrever essa coisa como sendo uma divisão do valor dividido por ele mesmo. E para algumas continhas isso pode simplificar bastante o trabalho, né? Mas a gente vai ver isso em funções, talvez a gente veja algumas coisas mais complicadas que dê para usar esse tipo de coisa que a gente está aprendendo agora. De qualquer forma, é uma ferramenta a mais e tudo ajuda, né? Então tá aí, 16 está feito. O meu exemplo foi, eu usei o x. Estou dizendo que x elevado a zero é 1. Estou te mostrando por que aqui. Vamos para 17. Vamos para 17. O que diz a 17? Simplifique. Ai, por que tem que ser uma coisa tão fácil? Tá. 2/3 elevado a menos 2. Esse expoente negativo aqui vai ser lindo de resolver isso daqui. É um baile, né, cara? Tá, 2/3 elevado a menos 2 é só isso? Tá. Então a regra diz que tu pode se sentir no direito de... A outra regrinha lá, quando tu tem um expoente negativo, e lembra que aqui vai ficar 2 elevado a menos 2 e 3 também elevado a menos 2, tá? Tu eleva os dois ao menos 2 aí. Eu deveria fazer esse passo? Deveria, né? 2 elevado... Ah não, aqui eu não preciso botar parênteses porque vai ficar junto os símbolos, né? Menos 2 dividido por 3 elevado a menos 2. Então a gente pode reescrever isso dessa forma. Tá aí.
Muito bem, já estamos aplicando regrinhas que a gente já viu aqui para trás, não te preocupa. Agora, essa aqui, quando o expoente é negativo, o que tu pode fazer? Tu pode reescrever isso como 1 dividido por 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque é a regra. Tu reescreve uma coisa desse tipo aqui como sendo 1 sobre a base elevada ao expoente, e daí tu esquece esse sinal negativo aqui. Então vai ficar 1 dividido por 2 elevado ao quadrado. Então vou colocar aqui, já vou fazer um pouco mais rápido essas coisas, né? Então tem uma fração dividida por outra. Qual é que é a minha fração de cima? 1 dividido por 2 ao quadrado. E a fração embaixo? 1 dividido por 3. Ó, lembra que tem o 3 elevado a menos 2? Então vai ser 3 elevado ao quadrado também. Eu tenho isso daqui. Vamos jogar isso aqui. Tá, eu só tô... Esse 2 a menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 ao quadrado. O 3 elevado a menos 3 é a mesma coisa do que 1 dividido por 3 elevado ao quadrado. Tá, eu só estou reescrevendo usando uma regra que a gente já viu também. Por que que eu estou tão feliz com isso? Porque a regrinha é... Aqui já dá para deixar a resposta disso, né? A regra que a gente já conhece bem é, se eu tenho uma divisão de duas frações, eu posso reescrever isso de uma forma equivalente. Não se esqueça desse tipo de coisa. Tu tá reescrevendo essa divisão aí de uma maneira que a resposta da outra coisa que vai aparecer é equivalente a tu fazer isso daqui, do jeito que tá. Então é sempre o que a gente tá fazendo em matemática, não tá criando algo novo, não, porque manda eu pegar os números e falta isso e aquilo. Não, tu tá simplesmente escrevendo algo equivalente. É a mesma coisa de tu ter, sei lá, 3 vezes 3 e tu falar assim, eu posso escrever isso aqui como sendo 9. Eu posso escrever isso aqui como sendo 18 dividido por 2. Pode. Então, assim, tudo depende da questão, mas todos, de qualquer forma, isso representa o mesmo valor. No final das contas, são coisas equivalentes. Então, é o que a gente vai fazer aqui no próximo passo, né? Qual é a regra? Tu mantém a primeira fração. Então, aqui vai ser 1 dividido por quem? 2 elevado ao quadrado é 4. E tu multiplica isso pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração? No meu caso aqui, eu estou sempre olhando para essa de baixo aqui. Essa de cima é a primeira fração e a de baixo é a segunda. Então, o inverso da segunda. Para mim inverter isso aqui, quem está na sombra aqui embaixo, passa para o sol aqui na parte de cima. Então, 3 elevado ao quadrado é 9. Isso aqui vai ser dividido por 1. Eu preciso manter esse 1 aí, 9 por 1, porque precisa. Deixa ele quieto aí, no canto dele. Não te fez nada? Assim, é implicância, cara. Vai deixar o 1 quieto aí. Ó, daí o que tu vai ficar no final das contas? Tu vai ficar com isso daqui, ó. Então, isso daqui, resolvendo essa conta, vai te dar uma resposta equivalente a resolver essa daqui, dessa forma que ela tá aqui. Então é só isso, são coisas equivalentes, não se engana não, hein? Tu só tá reescrevendo as coisas ali. Tá, e agora aqui eu vou ter o quê? 9 vezes 1, na parte de cima eu vou ficar com 9, e embaixo dividido por 4 vezes 1, que é 4. Eu tenho como simplificar mais isso daqui? Não, tem muito o que fazer, tá? Então a fração final para ti seria isso, 9 quartos. Então no final das contas, a resposta para isso daqui, vou organizar aqui embaixo, a resposta para isso é 9 quartos. Tá aí, essa é a nossa resposta final. Vamos verificar, porque essa eu acho que tem gabarito. Tá aí, 9 quartos. Ó. Exatamente. Muito lindo, né? É muito bonito quando a gente chega na resposta. É muito bonito.
Essa é 17, temos a 18 agora. Quem é que não gosta de chegar na resposta? Tá, 18. O que ele vai jogar pra nós? É o mesmo expoente, 1/3 e aqui 2/3. É isso que nos resta. Então 1/3, eu vou copiar esse pedaço aqui para não perder tempo, né? Só o 2 ali eu mudo para 1. Pronto. 1/3 elevado a menos 2. 1/3 elevado a menos 2. Muito bem. Muito bem. Agora como é que a gente reescreve essa coisa? Isso aqui vai ser 1, na parte de cima, 1 elevado a menos 2. Não, mas vai dar 1 de qualquer jeito, né? Porque a regra seria, tu mantém tu faz 1 dividido pela base elevada ao expoente, só que daí na positivo, né? Então seria 1 dividido por 1, que é a base, elevado a 2, né? Elevado ao quadrado. E 1 elevado ao quadrado é 1. Então no final de todas as continhas daria 1 aqui. 1 elevado a menos 2. Então a parte de cima fica do jeito que está. E só a parte de baixo aqui que eu vou ter 3 elevado a menos 2. Vou ver se ele entende isso. Eu devia botar, né? Vou botar menos 2. Deixa assim. Vai que, né? Alguém reclama e fala, não, mas não entendi, porque não sei o que e tal. Foi. Então o que tu teria aqui é 1 elevado a menos 2 e 3 elevado a menos 2. Não é mesmo? É mesmo. E agora, como é que tu faz então? Bom, parte de cima da tua fração ficaria... Deixa eu fazer, né? Vou fazer. Vai ficar o quê? Regrinha que a gente tem. Faz 1 dividido pela base elevado ao expoente, só que agora positivo. Então 1 dividido por 1 elevado ao quadrado. E embaixo, tu reescreve esse 3 elevado a menos 2 como sendo 1 dividido por 3 elevado ao quadrado. Tu mantém o expoente, só o sinal negativo aqui que vai se embora, né? Fica aí só elevado ao quadrado. E é isso, por enquanto. Isso vai ser igual a quem? Não faço ideia. Mas foi. E agora? E agora a gente agradece e segue as regrinhas. Então, mantém a primeira fração, que eu vou escrevê-la aqui. 1 dividido por 1. Eu tinha falado, mas eu vi que agora é mais fácil escrever desse jeito, pra gente sempre se encaixar na porcaria da regra, pra te nunca ter dúvidas do que fazer depois. Então, mantém a primeira fração do jeito que tá. 1 dividido por 1 elevado ao quadrado vai ser 1 dividido por 1 vezes o inverso da segunda fração. Quem é a minha segunda fração? 1 dividido por 3 elevado ao quadrado, que é 1 dividido por 9. O 9 está na parte de baixo da fração, para te inverter tu joga ele para cima. Então fica 9 dividido por 1. E o 1 estava aqui em cima, ele vai ficar na parte de baixo da fração, e é isso aqui. Ai, mas isso aqui... Olha, no teu caderno é rapidinho de tu ver as coisas, né? Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Mas tá aqui, ó. Então, no final das contas, isso aqui vai resultar em 9, né? É o que vai dar isso aqui. É a minha resposta. Então, para essa questão aqui, a tua resposta é 9. 0 não, né, cara? 9, pô. Tá, e como é que a gente verifica isso? De novo, temos o DeepSeek e vamos usá-lo ao nosso favor. Que ninguém aqui é bobo, né? Não tem por que não utilizar. Tá aí o DeepSeek. Vamos ver se ele consegue isolar aí o x. Que x não, né, cara? Você consegue fazer essa conta.
tem x nenhum para isolar. Tá, ele já entendeu que é 1/3 elevado a menos 2. E aí ele chegou em 9. Exato. Por que que ele botou 3 elevado a 1? Ah, tá, ele fez as continhas, chegou nisso daqui. 3 elevado a 1... 3 dividido por 1 elevado ao quadrado. Legal. Então, chegou na mesma resposta que a gente, isso é o que importa. É só o que interessa. Ah, claro. Eu sou bem burro, né? Ele fez diferente, ele considerou o 1/3 elevado a menos 2, então ele considerou 1/3 como se fosse a base, e o teu expoente é o menos 2, né? Então ele fez 1 dividido por 1/3 elevado ao quadrado. E aí ele fez as continhas e tudo mais. Nananana. Mas de qualquer jeito, do meu jeito é mais seguro. Tu segue a regrinha, tudo bonitinho, sem risco de errar, seguindo desse jeito aqui. Ao invés de considerar o 1/3 como sendo a base, eu fiz as multiplicações. Eu levei o 1 elevado ao menos 2 e o 3 elevado a menos 2. Ele não, ele considerou 1/3, que é tudo isso, e daí fez 1 dividido por 1/3. Usou a mesma regra que eu usei para transformar isso daqui nisso daqui, né, nessa fração, que é 1 sobre a base elevado ao expoente. Só que daí positivo. Ah, mas de qualquer jeito, cheguei na resposta, é o que importa, no final das contas. Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela sua companhia. E no próximo vídeo a gente continua com as questões. Até mais.